Quadrinhos não é arte, pelo menos historicamente não foi considerado uma forma de arte. Essa é a reflexão que se chega Bart Beat em Comics versus Arte. Eu tenho procurado fazer desse canal não só um canal de resenha, porque canal de resenha tem pencas, então eu nem teria motivo de estar fazendo, inclusive tem bons resenhistas aí no YouTube. A ideia do Quadrinhos da Sarjeta é também ser um canal não só de resenhas, mas também um canal de divulgação científica ou de divulgação de estudos de quadrinhos e tal. E com esse intuito, a ideia é trazer, comentar com vocês obras que eu acho que acrescentam muito, para que não se fique só na Santíssima Trindade, que eu já cansei de criticar aqui, tem até um vídeo falando disso aqui, vou deixar nos cards, que chega de quem vai estudar quadrinhos só ficar falando em MacLeod, Eisner, Humberto Eco. Isso tá velho, tá defasado, tá superado. Claro, tem coisas ainda boas que dá para pegar nesses autores, não se trata de jogar eles inteiramente no lixo, mas assim, os estudos de quadrinhos andou, meu amigo, andou e andou muito, tá? E um dos caras que fez esse negócio andar é o Bart Beat. É um pesquisador canadense, tem uma produção bastante vasta, tem vários livros dele aqui, não vou ficar comentando todos, mas esse aqui foi um livro que me ajudou muito quando eu fiz a minha tese de doutorado. Eu defendi minha tese em 2015, A Invenção dos Quadrinhos, Teoria e Crítica da Sarjeta. Tá aqui vai ficar na descrição aqui do vídeo, o link. E o Comics versus Arte é um livro que trata justamente disso, de como os quadrinhos tiveram ao longo de toda a sua vida, né, enquanto manifestação cultural, artístico-cultural, tiveram um embate com o mundo da arte. Não se trata aqui de ele não está defendendo que quadrinhos não é arte, ele não está falando, não está procurando pensar os quadrinhos como uma contra-arte ou o que for, ele não está entrando numa discussão ontológica, não, ele está indo para uma discussão da sociologia da arte, ou seja, de entender por que os quadrinhos foram não pensados como uma forma de arte ao longo do século XIX e XX, e aí início do 21, ou quando é que eles começaram a ser aceitos mais ou menos aqui ou ali, e a história desses embates. Né? E aí muito interessante o levantamento que ele faz, eu vou comentar com vocês alguns capítulos aqui, né? Eu acho que um dos principais pontos que ele vai falar aqui, que é um dos mais interessantes, é sobre o ressentimento que o mundo dos quadrinhos tem pela apropriação que a pop art faz dos quadrinhos quando vai fazer, pega aquelas exposições do Roy Lichtenstein, que pega quadros descontextualizados de gibis, de quadrinhos românticos, de quadrinhos da Marvel e tal, e coloca no museu, e aí todo mundo fala assim, que são ready-mades, ou seja, você pega uma obra pronta e basicamente só dá uma tratada nova, quando muito, e põe no museu, né? Amplia e põe no museu. E aí quem viu aquilo ali falou assim, meu Deus, como o Lichtenstein é um gênio e tal. E os artistas que fizeram aqueles desenhos ficaram muito putos, né? Com razão, porque olhavam para aquilo e diziam assim, mas fui eu que desenhei. O cara só se apropriou desse negócio, deu para ela nova roupagem, ele que é o gênio, né? E então assim, o mundo dos quadrinhos, ele já ele vai até os anos 60, basicamente, invisibilizado pelo mundo da arte. Quadrinhos não é uma forma de arte e de certa maneira, os próprios artistas de quadrinhos não demandam isso em grande dose. Então não tem trabalhadores do mundo dos quadrinhos panfletando pela uma defesa dos quadrinhos enquanto arte. Contudo, isso nos anos 60 começa a acontecer, começa a se tensionar isso, porque entre vários fatores está justamente essa, vamos dizer assim, não no sentido pejorativo, mas essa intromissão quando o mundo da arte começa pela pop art a pegar os quadrinhos e pensar, pegar ele como um objeto de trabalho. Os quadrinistas olham para aquilo, torcem o nariz e falam, pô, se vocês pegam o que a gente faz e dizem que é arte num contexto diferenciado, por que o que a gente faz não é arte no final das contas? Por que tudo que a gente sempre trabalhou, por que tudo que a gente produz não é arte? Por que só é arte o que vocês aí fazem no museu, na galeria, nos romances que saem nas livrarias e tal, e por que aquilo que a gente produz e trabalha tanto não é? E aí é interessante como ele vai dizer que esse ressentimento do mundo dos quadrinhos permanece até hoje. Ou seja, a maneira como muitas vezes os quadrinhos
as pessoas desse mundo dos quadrinhos se portam diante do mundo da arte, permanece como uma manifestação de ressentida. Né? Eu acho que um desses exemplos, bom, mais claro é que muita gente ainda torce o nariz para o Roy Lichtenstein, não entendendo que ali, bom, era um procedimento tipicamente de apropriação, então teria que ser desse jeito, não seria de outra forma, mas também de não perceber que houve o outro lado, ou seja, a pop art, por mais que ela tenha se apropriado de elementos ali dos quadrinhos, ela foi muito boa para os quadrinhos também. Né? A gente pode pensar, por exemplo, como o Jim Steranko fazendo o Nick Fury na Marvel, o Jack Kirby, depois quando ele não fazia as cores, mas depois com os coloristas trabalharam com ele e com os painéis que ele foi construindo, como ele foi cada vez mais incorporando esses elementos pop, o Steve Ditko também. Então a Marvel, a estética Marvel, ela curtiu muito esse negócio. Ela viu que aquilo ali tinha um prestígio, aquilo ali tinha um impacto e ela dobrou a aposta. Se aquilo serviu de fonte no momento, depois que ela percebeu que aquilo ali estava tendo uma recepção, inclusive para fora do mundo dos quadrinhos, e que aquilo tinha um respaldo no imaginário popular americano, aí que ela dobrou a aposta. Aquilo ficou ainda mais intenso, mais efusivo. Outra coisa que também foi importante é o seguinte: a partir daquilo ali, artistas que não eram do mundo dos quadrinhos, estrangeiros, vamos dizer assim, começaram a querer produzir em quadrinhos. Artistas pop, que não eram mais caras que pegavam quadrinhos e transportavam para outros espaços, mas sim caras que queriam trabalhar na mídia quadrinhos. Né? Eu acabei de postar um vídeo, deixo aqui nos cards, que foi o Push Wagner que fez Soft City, era um artista pop. Mas tem um outro que ainda vou fazer vídeo aqui, que é alguém pela Laerte, que fez fez Jodelle, Právida, que também foi um artista muito importante na França, e que era um artista pop. Isso, então, os quadrinhos se deram bem no final das contas, né? Apesar de uma situação um tanto tensa, né? A gente não pode ter um olhar também assim bobo sobre as coisas, muito preto e branco. Né? Essa tensão, esse conflito, no final das contas, trouxe mais ganhos do que perdas. Mas ele se manteve. Né? Ou seja, até hoje há uma tensão. Eu falo do ponto de vista assim, bem pessoal, eu vejo ainda nos departamentos de arte, nas universidades, uma dificuldade enorme de pesquisar quadrinhos. Não tem professores que orientem pesquisas de quadrinhos. Esses professores, quando muito, esses professores que estudam quadrinhos, eles estudam só alguns tipos de quadrinhos, ou seja, tem um certo ranço, não são onívoros, vamos dizer assim, né? Eles não vão, quando estudam um determinado quadrinho, é uma graphic novel, ou é um quadrinho mais experimental, eles não vão estudar o Batman do Tom King, o Hulk do Peter David, um Tex ali enlatadão da Bonelli, ou seja, não, são esses materiais ilustres. O que eu acho tosco, eu acho que estudar a arte dos quadrinhos é você estudar a sua produção de maneira não preconceituosa. Então, esse livro ele é muito bom para pensar nisso. Outra coisa que ele é bom aqui, para não me demorar muito, é de criticar, e aqui ele é muito duro com isso, que uma das manifestações desse nosso ressentimento, eu falo nosso porque eu também estou nesse mundo dos quadrinhos, é de a gente começar a querer inventar figuras assim como autores injustiçados ou gênios e tal, como se tem no mundo da arte. Né? Essa construção romântica do autor. Isso já é uma coisa um tanto criticável no mundo da arte, mas a gente trouxe para cá e não critica muito, ou seja, de ver o Karl Barks como uma figura ali, como tentar ver no Karl Barks uma genialidade, ou no Jack Kirby, ou seja, e aí não perceber que esses caras produziam dentro de um contexto, junto de outras pessoas, o quanto tudo isso está muito mais ligado a uma romantização, uma idealização e uma busca por gênios dentro dessa arte, para legitimar essa arte, que é a arte dos quadrinhos, do que necessariamente por um compromisso de pesquisa mesmo, uma pesquisa histórica. Isso é algo que ele é muito duro aqui. Inclusive, algo que eu quero ver se eu faço um outro vídeo, que ele bate pesado, é essa noção de era de ouro, era de prata, era de bronze, que ele fala, pô, isso é uma construção somente de fãs. Foi a Fandom que produziu esse negócio, não faz o menor sentido, não tem o menor rigor histórico, e só serve justamente para hierarquizar esses materiais e conseguir organizar
a produção, principalmente produção de super-heróis, a partir desses gênios ou dessas produções geniais, mais ou menos geniais, de acordo com quem estiver organizando esses períodos. E a própria organização do período já mostra uma hierarquia, né? O ouro, a prata, o bronze, já vai cada vez decaindo mais a nobreza material do que está sendo produzido. Certo? Fica aqui então a sugestão desse livro, tá? Tá em inglês, mas é uma aula tremenda para quem quiser estudar quadrinhos, quem quiser se aprofundar sobre o estudo de quadrinhos e sobre como os quadrinhos e a arte dialogam, tá certo? Segue a gente aqui, segue lá no Instagram, @criançasarjeta, valeu!